Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 225, hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023. Antes da gente entrar na resenha da semana, só lembrando a vocês, não deixem de deixar o seu ok, o seu like ou dislike, né, a sua avaliação, quem está ouvindo pelo YouTube, quem está escutando pelo Spotify, tem ali a avaliação do canal como um todo. Se quiserem deixar comentários no YouTube também legal, ou então nas redes sociais, eu sempre posto o podcast lá no LinkedIn e também Instagram. E se gostarem mesmo, né, compartilhem com seus amigos, ajudem a divulgar, eu acho que é positivo. Primeiro tema para vocês, eu tinha falado com vocês no 224, né, sobre as duas sessões, aquelas sessões do tipo um parlamento, né, tipo um congresso, enorme que acontece todos os anos na China por 2 semanas aproximadamente, lá em Pequim, e tradicionalmente é um evento onde algumas declarações, são várias entrevistas para a imprensa, etc., e normalmente saem coisas interessantes. E talvez alguns de vocês já tenham até visto essa semana o novo ministro de Relações Exteriores da China, o Qin Gang. Ele foi bastante duro com os Estados Unidos, né? Bastante duro com a postura dos Estados Unidos em relação à China, em relação principalmente à questão de Taiwan. E eu tirei uma coisa interessante do que ele falou para passar para vocês, aqueles que não leram essa notícia, né? É que o ministro de Relações Exteriores ele falou exatamente o seguinte: por que os Estados Unidos estão assim, ameaçando a China para a China não enviar armas para a Rússia se os Estados Unidos enviam armas para Taiwan, né? Então, assim, obviamente é coerente, né? Como já sempre falei, previsto na Constituição chinesa, que Taiwan faz parte da China, é uma província rebelde, sem sombra de dúvidas, um ponto importantíssimo, mas, né, outras questões hoje são prioridades para a China. A China está com problema na economia, precisa voltar a crescer. Saiu agora, essa semana, nessas reuniões, a previsão, né, a ideia de crescimento da China esse ano para 5%. Lembrando que ano passado era esse o valor, 5% de crescimento, e só cresceu 3%, né? E também a questão séria da questão da crise demográfica da China, né? Também já tive a oportunidade de falar aqui para vocês, a China diminuiu de tamanho, né? A população chinesa diminuiu em 2022, a população já, digamos assim, com uma média de idade alta, essa é uma das preocupações. E também foi anunciado essa semana o aumento no orçamento de defesa da China, 7,2% para 225 bilhões de dólares. Essa é a cifra oficial, mas muitos think tanks aí dos Estados Unidos principalmente acham que esse valor não corresponde à realidade. Então, os Estados Unidos, obviamente, faz o seu papel de ficar fustigando ali a China, sabe que a China é o seu grande competidor, sua grande ameaça para a posição de liderança dos Estados Unidos, mas não pode esquecer da economia americana, inflação, né, e crescimento da economia, logicamente preocupado com as eleições presidenciais de novembro de 2024. Então, eu não acho que a China vai invadir Taiwan agora, até porque Taiwan também tem eleições presidenciais em 2024. O que a China vai tentar fazer é apoiar o partido de oposição em Taiwan, que é um partido que se coloca bem claramente contra qualquer tentativa de declaração formal de independência de Taiwan, né? Taiwan formalmente nunca se declarou independente da China, uma coisa, né, estranha, né? Mas é assim que o povo taiwanês quer, para não criar confusão com a China. E esse partido de oposição, o Kuomintang, tem chances de vencer as eleições presidenciais em Taiwan ano que vem. Acho que é nisso que a China vai apostar em relação à questão de Taiwan. Vai continuar fazendo exercícios militares, etc., mas ela vai mirar efetivamente na eleição para presidente lá em Taiwan em 2024. E os Estados Unidos vão continuar também criticando a China, etc., mas de olho também nas questões internas e, obviamente, no conflito lá na Ucrânia. Segunda parte do nosso Conexão de hoje, um tema interessante, alguns de vocês me pediram já para falar sobre isso algumas outras vezes, o tal do grupo
de guerrilheiros, né, grupo privado, digamos assim, o Wagner Group, aquele grupo russo, né, que está combatendo na guerra da Ucrânia, especificamente ali na região de Donbas, né, nesse momento em torno da cidade de Bakhmut. E essa semana me surpreendeu uma declaração gravada em vídeo do presidente do grupo Wagner, né, que é o Yevgeny Prigozhin, e o Prigozhin reclamando de não estar recebendo munição que tinha pedido para Moscou para poder tomar Bakhmut completamente. Ou seja, muito estranho essa declaração do Prigozhin, porque o Prigozhin ele é muito ligado ao presidente Putin. Ele é um empresário com vários negócios na Rússia, não apenas o grupo mercenário Wagner, mas também empresas de catering. Ele é responsável por grandes banquetes, grandes eventos em Moscou, e muito ligado ao Putin, né? Então, uma declaração dessa do Prigozhin em vídeo, né, que ele sabia que provavelmente ia espalhar como espalhou pela mídia ocidental, até me chama a atenção de poder ser algo assim, justamente para a Ucrânia e os outros países da OTAN acharem que está tendo alguma briga interna ali na Rússia entre o Prigozhin e o Putin. Eu tenho minhas dúvidas com relação a essa possibilidade de briga, né? Aposto mais aí numa finta dos russos. Mas a conquista de Bakhmut segue assim, sem previsão, mas o cerco ali formado em torno da cidade, não conseguiu cercar totalmente, ainda tem uma saída ali para o oeste, ali, um escape ali para as forças ucranianas, mas conseguindo ainda manter a situação. E de quarta para quinta-feira, essa semana, o maior ataque de mísseis russos lançados contra a Ucrânia, 81 mísseis, de acordo com as informações até da própria Ucrânia, e mísseis lançados de vários vetores, lançados de aviões, lançados de terra, lançados de navios do Mar Negro, e atingindo várias regiões do país, inclusive a capital Kiev. Então, sem sombra de dúvidas, foi um dos ataques aí de mísseis das últimas semanas mais fortes, que obviamente prejudica a questão de aquecimento, a parte elétrica, né? Os principais alvos foi a parte de infraestrutura de distribuição de energia, inclusive colocando uma coisa perigosa, a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Europa, que ela está ocupada por tropas russas, mas operada ainda por funcionários ucranianos. A usina nuclear de Zaporizhzhia, ela ficou sem recebimento de energia elétrica de fora, né, que é importante para manter aí vários sistemas da usina funcionando, e ela teve que acionar os geradores de emergência por várias horas na quinta-feira até o sistema ser restabelecido. Então, basicamente, essa semana na guerra, essas duas questões, essa declaração do Prigozhin, do grupo Wagner, que deve ter aproximadamente aí uns 40 mil mercenários, de acordo com as fontes ocidentais, lutando ali na Ucrânia, e que me chama muita atenção. Eu fico pensando como é que é a organização desses mercenários no terreno, efetivamente, qual é a relação, como é que eles se entendem, né, com os militares formais da Rússia, né, com os militares regulares do exército russo. Ou seja, interessante a gente ver o emprego desses mercenários, sendo que, lembrando a vocês, que grande parte desses mercenários são ex-detentos, né, presidiários que o Prigozhin foi buscar nas prisões russas, oferecendo a eles uma proposta aí de, caso eles conseguissem se manter vivos. É impressionante, essa proposta é real, isso tem vídeo do Prigozhin falando isso. Se eles se mantiverem vivos por 6 meses, eles ganham liberdade, né? Então essa foi a proposta que o Prigozhin fez para vários presidiários lá na Rússia, para que eles lutassem pelo Grupo Wagner. Lembrando que o Grupo Wagner, não tinha comentado isso, surgiu em 2014, né? Ninguém sabia quem era o presidente do grupo até o ano passado, até o Prigozhin falar ano passado, e o Grupo Wagner também atua em vários outros, já atuou e continua atuando em outras regiões do mundo, na Síria, em vários países da África, Mali, Burkina Faso. Ou seja, o Grupo Wagner é um grupo assim bastante atuante atualmente em vários lugares do mundo, mas o foco nesse momento é o conflito ali da Ucrânia.
Voltando à questão da Ucrânia de uma maneira geral, sabemos que o tempo está mais a favor do Putin, né? Aquela questão de desgastar a Europa, de certa forma desgastar os Estados Unidos, de olho nas eleições americanas do ano que vem, aquilo que eu já falei em outros podcasts, se mudar o governo dos Estados Unidos para um presidente republicano, pode ser que a postura dos Estados Unidos em relação a esse conflito mude a partir de janeiro de 2025. Então, acho que o Putin, quanto mais ele ganhar tempo, para ele é interessante desgastar a Ucrânia, desgastar a Europa e os Estados Unidos, de uma maneira geral, esperando as eleições aí de novembro de 2024 nos Estados Unidos. Essa é a minha previsão. Indo para a parte do estamos de olho, instabilidades sul-americanas, eu gosto sempre de trazer esse tema do nosso entorno estratégico. Os Estados Unidos decidiram renovar as sanções contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Havia aí uma expectativa dos venezuelanos que talvez os Estados Unidos pudessem afrouxar essas sanções. Sabemos que os Estados Unidos, em função dessa crise de energia, no ano passado, ela flexibilizou a atuação da empresa Chevron dentro da Venezuela, a empresa de petróleo, mas no resto das sanções os Estados Unidos não mudou. Então seguem as sanções. E falando de Venezuela, essa semana, quarta-feira, para minha surpresa, vi isso ontem, não tinha visto nada antes, falando que isso aconteceria. O embaixador Celso Amorim, que já foi ministro de Relações Exteriores do Brasil e é assessor especial da Presidência da República, se encontrou com Maduro lá na Venezuela. Formalmente conversaram sobre a importância aí das eleições presidenciais na Venezuela de 2024, ocorrerem normalmente, etc. E a dívida que a Venezuela tem com o Brasil, de aproximadamente $1 bilhão, e vence agora, em breve vai vencer aí uma parcela de $100 milhões. Foi isso que foi passado, não sabemos mais o que tanto o Celso Amorim e o Maduro conversaram. Também aqui na nossa região, um evento inusitado também, o exército peruano atacou garimpo ilegal na fronteira com o Equador, causando uma certa tensão ali, porque é um garimpo de equatorianos dentro do Peru, na fronteira entre os dois países. A princípio, pelo que nós vimos aqui, sem informar o governo equatoriano de que fariam isso, então causou um certo desgaste essa semana, estamos de olho. E também, fechando aqui o entorno, América do Sul, Colômbia, um escândalo envolvendo o filho do presidente Gustavo Petro, né, acusado de ter recebido dinheiro do narcotráfico para a campanha do seu pai. Né? E o pai, o Gustavo Petro, passando por um momento difícil, já perdeu 3 ministros, já tiveram que trocar 3 ministros, está com uma inflação anual batendo 14% aproximadamente, ou seja, a Colômbia também vivendo os momentos complicados do governo do Gustavo Petro, e vamos seguir de olho. Também estamos de olho no encontro entre o presidente Biden, primeiro-ministro da Austrália, primeiro-ministro do Reino Unido, que acontecerá na base naval de San Diego, na Califórnia, na segunda-feira, agora, dia 13, quando será anunciado como será, afinal de contas, qual será o pacote do submarino de propulsão nuclear da Austrália. Vocês sabem que a AUKUS foi acordada, foi assinada esse acordo entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, assinado em setembro de 2021, e agora, segunda-feira, já está confirmadíssimo que eles vão se encontrar. Várias mídias estão falando de 5 submarinos classe Virgínia e 3 classe Astute inglês. 3 classe Astute sendo construídos na Inglaterra, ou uma classe híbrida do Astute, né? E 5 submarinos da classe Virgínia, que é um submarino de propulsão nuclear dos Estados Unidos, sendo construído nos Estados Unidos para fornecimento da Austrália. Problema, que as indústrias que constroem esses submarinos, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, estão já sobrecarregadas com as encomendas dos próprios países. Então, há uma dúvida se eles terão tempo, né, espaço, disponibilidade, estrutura para produzir esses submarinos aí. 5 classe Virgínia e 3 classe Astute, totalizando 8 para a Austrália e, obviamente, o inimigo, China. Quando que esses submarinos ficarão prontos? Também a previsão seria até o final dos anos 2030, começarem a ficar prontos e serem entregues à Marinha Australiana. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar essa reunião de segunda-feira.
E fechamos, estamos de olho, a questão das tensões internas de Israel. Essa semana vi uma coisa impressionante, uma notícia de que os pilotos de uma empresa aérea se recusando a levar o primeiro-ministro de Israel para uma visita à Itália por causa da questão da mudança da Constituição israelense em relação à Suprema Corte, ou seja, permitindo que o parlamento israelense possa eventualmente cancelar algumas decisões da Suprema Corte do país, uma quebra aí do regime aí de 3 poderes. E isso está causando greves, mas assim, o que mais me chama a atenção, greves dentro, inclusive, do aparato de inteligência israelense e militar. Militares da reserva israelense dizendo que não vão comparecer a próximas convocações enquanto isso não mudar, algo bastante inusitado, né? E uma semana também complicada. Nós já tínhamos falado de Israel na semana passada, das questões lá com os palestinos, visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, visita do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos a Israel, tudo essa semana. A gente sempre fica pensando o que eles foram fazer exatamente essa semana lá em Israel, o que sai na mídia de uma maneira geral, que foram falar justamente dessa situação interna de Israel, mas a gente sabe que o alvo, o Irã, é o grande alvo dos Estados Unidos e de Israel ali na região. O programa nuclear iraniano é sempre uma preocupação, estamos de olho. E fechando aí, sempre uma boa notícia, a assinatura no último final de semana do Tratado do Alto Mar. Né? Dizem, a gente pode avaliar que o Tratado do Alto Mar, talvez o último acordo nessa área envolvendo aí meio ambiente e preservação do meio ambiente desse padrão foi o Acordo do Clima de Paris de 2015. Né? Muito importante, assinado em Nova York, logicamente vai passar ainda por... os parlamentos dos países terão que ratificar para ele poder entrar em vigor. A proposta é que 30% da região do alto mar, né, ela vire a área protegida. Muitas dúvidas sobre como será exatamente essas áreas protegidas, quem efetivamente vai fiscalizar que essas normas sejam cumpridas nessas regiões, mas o ambicioso que está ali no novo tratado é que 30%, você sabe que 70% da superfície terrestre, oceano, muitas coisas acontecem no alto mar, né, onde não é de jurisdição de nenhum país, né, fora da zona econômica exclusiva de todos os países, e aí sempre foi uma dúvida, uma questão, uma discussão em relação ao alto mar, como controlar a pesca ilegal, poluição, a questão de mineração no fundos marinhos do alto mar, ou seja, várias questões que o tratado vem trazendo, mas tem que entrar em vigor. E o desafio maior, criar todo esse espaço do alto mar, 30% dele virar área marítima protegida até 2030. Vamos ver, tomara que dê certo, né? Importante para a preservação aí dos nossos oceanos. E é com isso que eu fecho nosso Conexão GEO 225, agradecendo sempre a atenção de vocês, né? Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.